Fala, meu querido, tranquilo? Como que você está? Eu espero que você esteja bem aí, motivado, sempre esperto para aprender coisas novas sobre SolidWorks. E hoje, como sempre, vamos aprender coisas novas, porém, não é uma aula sobre modelagem, vamos falar sobre detalhamento e vamos usar essa peça aqui como nosso modelo. Essa peça eu fiz com você na última aula que eu liberei aqui no canal, foi a aula ainda dessa semana. E caso você não tenha feito essa aula, eu vou deixar aqui na descrição o link para que você possa assistir e também fazer a mesma peça para a gente modelar, para a gente detalhar, beleza? Mas não saia daí, sugiro que você assista todo o processo e depois você vai lá e detalha a peça, beleza? Com o tempo aí. Assiste essa aula caso você não tenha a peça disponível, pelo menos aí você vai ter uma certa noção já para quando for começar, beleza? E eu tenho um recado importante, muito importante mesmo. Dia 20 de abril vamos ter o nosso intensivão no SolidWorks aqui no canal. Se você não sabe, eu faço um intensivão aí a cada 2, 3 meses com os alunos aqui do canal, da Projetistas Academy também. Então, para você participar, chegou a sua oportunidade. Sempre aparece algum aluno novo, falou, pô Felipe, quando é que é o próximo intensivão? Pois é, meu amigo, já tem data marcada. E para você fazer a sua inscrição, você precisa vir no link aqui na descrição, fazer o seu cadastro e eu vou te enviar por e-mail o material, as apostilas, o link das aulas, tudo que você precisa para poder fazer esse intensivo aí com a gente. E o objetivo do intensivo é basicamente, cara, pegar aí uns 4 ou 5 dias seguido e realmente pegar firme no SolidWorks com bastante aula, bastante conteúdo técnico que você vai conseguir aplicar nos seus projetos, no seu dia a dia. E essas aulas, elas não ficam disponíveis depois que o evento acaba. Então, por isso que é importante você se inscrever e acompanhar aí quando o intensivão estiver acontecendo, porque se você for deixar para depois, pensando que pode assistir a aula, isso não vai acontecer. Esse conteúdo ele fica restrito depois lá para os alunos da Projetistas Academy, é um conteúdo exclusivo para eles, isso depois que a gente passar o nosso intensivão. Por isso que é importante você se inscrever. Tiver alguma dúvida, quiser trocar ideia comigo, na descrição do vídeo você também encontra aí meu e-mail, meu Instagram. Cara, sem falar comigo você não fica, caso você realmente precise. E vamos para cima agora, vamos efetivamente fazer a nossa aula aqui, ó. Bom, primeira coisa, eu escolhi essa peça para a gente detalhar porque ela tem uma geometria um pouco diferente, né? Se você pega as aulas aqui do canal, geralmente são peças mais simples e eu achei interessante trazer esse modelo. Eu vi que os alunos gostaram e pensei, pô, vamos detalhar também, porque o dia a dia de um projetista, cara, não é somente modelar peças, fazer montagem. Essa é a parte mais legal, né? Existe toda a questão de como detalhar onde você faz a folha template, coloca as cotas, como que você passa e finaliza esse desenho. Existe algumas equipes, algumas áreas específicas de projetos, onde tem uma equipe grande, é um projeto grande, específico. Pode ser que tenha uma pessoa só para fazer a modelagem e ela faz parte da montagem e outra pessoa faz a montagem completa e uma outra pessoa só detalha. Então o detalhamento ele é um dos principais pilares do SolidWorks, tanto é que quando a gente pega aqui para abrir um novo documento, você percebe, ó, peça, montagem e desenho. Então são as 3 coisas que você precisa ter aí nas pontas do dedo, tudo muito bem claro. Você tem que saber usar os comandos, os recursos para criar uma peça, você precisa entender o processo de montagem de componentes e também é muito necessário você saber fazer o detalhamento, que é a parte de desenho, porque o seu cliente, a sua equipe, o seu chefe, o fornecedor, ele quer ver isso aqui, ó, é o desenho detalhado. É legal enxergar o 3D, você mostrar, mas o que realmente vai ser levado para fabricação, o que a manufatura ali precisa para realmente trazer isso para a realidade, é justamente o detalhamento, seria a fase final do projeto e não pode ser negligenciada, você precisa se atentar. Uma coisa que eu percebo que acontece bastante, por exemplo, o cara tem 2 semanas para finalizar um projeto. Ele fica 1 semana e meia só fazendo a peça e montagem e fica nessa e ele decide aí deixar 2, 3 dias para detalhar tudo. Isso é um erro
drástico, porque a fase do detalhamento ela exige tanto trabalho quanto fazer modelagem e montagem junto. Dependendo do projeto, você fica mais tempo detalhando as peças do que propriamente modelando. Então é importante você ter noção para que você consiga se organizar e até mesmo definir o seu cronograma de trabalho. Eu estou trazendo esse assunto aqui porque eu sei que muita gente não tem experiência, está começando agora, então você pode pegar essas minhas palavras e já servir aí como aprendizado para você, cara. Quando você pegar o seu primeiro projeto para fazer, ou o segundo, terceiro, primeira coisa que você tem que fazer é montar o seu cronograma. Não precisa perguntar para ninguém, mostrar para ninguém, monta ali, ó. Se eu tenho 15 dias, eu vou ficar 7 dias fazendo a modelagem, 2 dias montando e eu vou separar aí 5 dias só para fazer detalhamento. Isso é um deadline, você cria um início, meio e fim para cada tarefa e você só consegue fazer essa matemática quando você tem noção dos recursos, do que exige de tempo e habilidade para cada fase aí desse processo do desenvolvimento do projeto. Então isso você só consegue, cara, com experiência e também sempre fazendo um bom planejamento. Sempre planeje. Tudo que você fazer na sua vida, aconselhei para você, cara. Faz um planejamento. Senta, rascunha em algum lugar. É importante você colocar para fora, porque dessa forma você consegue bater melhor as ideias e enxergar possíveis pontos cegos. Uma coisa que eu vi acontecendo, eu estava trabalhando com um projeto e tinha uma válvula lá específica e me garantia, o fornecedor garantia que tinha um desenho daquela válvula em bloco para a gente poder usar. Ele tinha, e o pessoal foi fazendo, chegou na etapa final, foi pegar essa peça aí do fornecedor para aplicar no modelo 3D, percebeu que o modelo que ele tinha em step lá, o bloco, não era igual à peça que estava na fábrica. Então o cara teve que simplesmente pegar a peça na fábrica lá e fazer a modelagem dela correndo para poder inserir ele na montagem, e isso acabou atrasando. Então, às vezes, falta de comunicação, detalhes que você não enxerga hoje pode atrasar a sua entrega de trabalho. Então, cara, eu tô dedicando esse momento aqui da aula justamente para chamar a sua atenção com relação a isso, porque acredito que é um bom conselho, principalmente aí para você que está começando. Planejamento é tudo, e esse planejamento você só consegue amadurecer ele com trabalho, com dia a dia, com cuidado, e você sempre colocar em prática as coisas que você vai aprendendo. Fechou? Então vamos lá. Ó. Eu tô com a peça aqui aberta. Assim que você modelou ela, você precisa salvar, senão você não consegue detalhar. E vem aqui, ó, setinha para baixo, criar desenho a partir dessa peça. Ele pergunta se eu quero abrir a que já existe. Eu vou falar que não, porque eu já tenho, né, uma aqui. E ele abriu aqui essa janela para mim, ó. Só que essa janela não é a minha janela com os meus templates. Então o que eu vou fazer? Eu vou fechar aqui. Abriu o desenho de novo, só que agora eu vou aqui no branco. Vou clicar aqui em avançado. E eu vou escolher uma folha. Tem aula aqui no canal ensinando vocês a criar uma folha template aí personalizada para que você use também aqui nas aulas e também no seu dia a dia. Eu vou deixar na descrição caso você queira fazer uma folha personalizada também. Caso você queira usar a padrão do SolidWorks, é só você selecionar qualquer folha lá, A2, A3 da sua preferência, tá tranquilo. Aqui eu vou escolher, ó, uma A3 padrão aí da Projetistas. Repara que aqui na lateral já apareceu a peça para mim que está aberta no meu SolidWorks. Só que aqui no canto, ó, eu consigo ter acesso à paleta de vistas. E quando eu seleciono a peça aqui, vou dar uma atualizada. Repara que vai aparecer para mim algumas opções de vistas que eu já posso inserir aqui no meu desenho. Eu tenho a superior, frontal, direita, posterior. Eu vou começar pela frontal. Vamos seguir o nosso padrão aí. Deixa eu vir para cá. Repara que assim que eu coloco a primeira vista, eu já consigo tombar as demais. Vou pegar aqui a lateral e a vista superior. Beleza. Se eu vou puxar a vista isométrica aqui também, vou abrir a paleta de vistas.
Repara que eu tenho uma vista isométrica e eu tenho uma vista especial aqui, que foi uma vista que eu criei. Por quê? Ó? A vista isométrica que vem aqui, como padrão, nesse nosso desenho, o posicionamento dela eu não acho tão interessante. Eu prefiro enxergar essa curva menor aqui. Então, como que você faz para criar uma vista personalizada no seu desenho? Eu vou abrir aqui a nossa peça de novo e você pode simplesmente posicionar ela da forma como você quiser. Eu vou apertar espaço e clicar nesse canto aqui. Dessa forma eu sei que ela está isométrica. Vou apertar espaço de novo e repare que eu tenho aqui, ó, nova vista. Já tem uma salva chamada ISO, só que eu vou colocar aqui, ó, ISO aula. Tipo isométrica, a vista isométrica da aula. Eu dou um OK, beleza, só isso. É só voltar agora no detalhamento. E eu vou selecionar essa peça aqui e eu consigo ter acesso às vistas já padrão e também personalizadas do meu desenho, ó, ISO aula. E quando eu troco, repare que ele reposiciona. Então você consegue criar uma vista específica da forma como você quiser. Às vezes você quer mostrar um detalhe específico, alguma característica da peça. Então você tem essa possibilidade para trabalhar seu desenho. Beleza. Bom, fazer um parênteses aqui, vamos abrir um parêntese. Geralmente as aulas de detalhamento aqui no canal são as aulas menos assistidas, mas cara, são as aulas mais importantes. Você pode ver a introdução que eu dei no início aí de falar sobre a questão da importância do conhecimento dos pilares do SolidWorks. Eu não faço nas outras aulas de exercícios, as aulas mais populares. Então, para você que realmente está estudando e assistindo essa aula, cara, eu dou uma dedicada a mais aí porque eu sei que não é todo mundo e é um conhecimento importante que muita gente deixa de lado e não quer aprender, achando que é chato. Então, parabéns aí para você que está assistindo essa aula e saiba que isso aqui é muito importante. Beleza. Assim que eu jogo as vistas aqui na folha, eu observo o espaço que está sobrando. Não é bom, cara, você ter muito espaço sobrando na sua folha, por exemplo, desse jeito aqui, ó. É interessante já nessa forma a gente aumentar um pouco a escala. Então eu vou pegar a vista principal, que seria a vista pai. Repare que essa vista frontal, né? Então, ó, eu mexo ela, repare que as outras mexem também. Então eu seleciono ela, aqui na lateral eu tenho todas as configurações referente à visualização aqui e propriedades. Primeira coisa que eu vou fazer, ó, estilo de exibição. Eu vou colocar aqui para enxergar as linhas trastejadas. Reparam? Tava assim. Eu vou colocar as trastejadas. Se você for consultar a norma, tem que ser nessa pegada. Aqui a escala, né? Tá 1:5, eu vou colocar 1:4 e visualizar aqui como fica. Eu acho que já tá bom. Depois que eu inserir as cotas, eu posso mexer novamente, mas 1:4 é o que eu vou utilizar aqui de escala. Beleza, não tem mais informação. Vou dar um OK, agora a gente consegue já fazer aqui o esquemático. Bom, primeira coisa que eu já visualizo é o seguinte, essa vista lateral, ela não tem muita utilidade para mim dessa forma. Por quê? Ó? O que você enxerga de informação aqui? Você vê um monte de linha, beleza, mas é estranho. Você vai entender o porquê. Ó. Tá vendo que eu tenho um rebaixo aqui? Eu tenho esse furo maior, ele tem um rebaixo específico aqui, que a gente já vai medir. Só que não é interessante, cara, eu cotar ele aqui na linha trastejada. Eu tenho 10 milímetros, não é interessante fazer isso, porque aqui eu vou ter outras cotas, vai ficar muita cota no mesmo desenho e não é interessante fazer cotas em linha trastejada, a não ser que seja bem específico o caso. Então, opções que a gente tem aqui, ó. A primeira opção seria vir aqui em desenho, fazer aqui, ó, seção de corte parcial, e eu consigo criar uma linha de forma livre no esboço mesmo, ó, aqui nessa face, tem que fechar ele, eu vou definir uma profundidade. Então eu vou colocar aqui 10 milímetros, só para a gente ver como colocar 20 milímetros, dou um OK, e olha o que aconteceu, ele fez um corte parcial aqui na peça, tentando se aprofundar para mostrar o corte, né? Só que 20 milímetros foi pouco, eu não consegui atingir tudo. Mas como essa peça aqui, ela tem essa curva, acaba que quando a gente fez esse corte aqui, ó, uma profundidade de 20 milímetros,
eu não tenho uma leitura total. Repara que a parte maior aqui do diâmetro não foi pega pelo corte, tá vendo? Ó, a linha cheia, a linha tracejadas aqui. Então essa ideia não funciona para essa peça, pelo fato dela ser curvada. Se fosse reta, a gente poderia até fazer isso aqui. Qual que é a melhor opção? Eu vou apagar esta vista direita aqui. Eu venho aqui, ó, desenho, vista de seção. Eu tenho algumas opções de posicionamento. Eu vou escolher o posicionamento vertical. Eu vou posicionar bem aqui no centro da peça e dar um OK. Beleza. Eu vou puxar para cá. Repara que a seta está indicando a esquerda. Então, essa vista aqui é a lateral esquerda da peça. É o que eu preciso. Você pode selecionar aqui esse cara, ó, e inverter a direção. Mas aqui eu vou usar para a lateral esquerda. Tá vendo esse A? Tá vendo como ele é grande, né? Eu vou reduzir o tamanho dele. Eu vou dar um clique, venho aqui, desabilito fonte, clico em fonte, pontos. Tá 24 pontos, eu vou colocar 13. Dou um OK, ele vai perguntar se é isso mesmo, vou falar que sim. E agora sim, ó, o A ali ele ficou um pouco menor. Ó, atualizei aqui em reconstruir. Ele ficou bem menor, ficou mais legal assim para a gente trabalhar. Essa vista de seção também eu vou clicar 2 vezes e reduzir o tamanho dela aqui para 10. Acho que ficou grande ainda. 8. 8 pontos, vista de seção, beleza. Agora vamos inserir as cotas. Tranquilo, agora vem aqui a anotação, vamos pegar as dimensões inteligente. Vou pegar inteligente porque aqui eu tenho várias opções de cotas para a gente puxar. Mas a dimensão inteligente, ela já é muito útil porque é só clicar e puxar, assim a gente vai ter umas informações legais aí. Beleza, o que eu vou fazer aqui, ó? Primeira coisa, vou cotar esse cara, vou pegar aqui, ó, clicar nessa aresta, vou puxar para baixo. Repara que aqui eu tenho um valor quebrado, tá vendo? 199,48. Eu deixei essas dimensões justamente para mostrar esse processo para você, ó. Quando você tem uma cota dessa quebrada e essa dimensão aqui você não tem uma tolerância, é uma dimensão livre, aberta, digamos assim, e você não quer que venha com valor quebrado, o que você pode fazer? Clica nela e vem aqui, ó, tolerância. Você pode definir, por exemplo, ó, básico, limite, se define um limite máximo e o limite mínimo para essa tolerância. Então eu poderia colocar aqui máximo 5 milímetros e esse cara aqui, ó, no mínimo 3 milímetros. Aí ele já faz a conta automaticamente, ó. Então as dimensões máxima e mínima dessas peças seria esses dois caras aqui. Eu tenho outras opções, simétrico, mínimo, máximo e tal. Eu vou usar aqui como nenhum. E aqui na parte de baixo eu defino quantas casas decimais de tolerância eu vou definir aqui nessa cota. Se eu colocar aqui, ó, nenhum, o que ele faz? Ele arredonda para cima ou para baixo. Depende aí da onde estiver mais próximo, né? As casas decimais. Então, só para você entender como funciona esse processo aí para fazer as alterações nas cotas. Vou pegar a dimensão inteligente, vou cotar agora essa ponta com relação a essa. Aqui já veio, ó, 275, beleza. Dimensão inteligente. Vamos pegar aqui a total, olha lá, 550 milímetros, tranquilo. Vamos puxar as cotas laterais aqui. Eu vou pegar aqui, ó, essa aresta com relação a essa, 60 milímetros. Essa aresta com relação a essa, para saber essa altura, 40 milímetros. Repara como que as setas das cotas se organizaram aqui. Tá meio estranho, né? Se eu clicar nesse 60 e vir aqui, ó, linha de chamada, eu consigo reposicionar as setas. Tá como automático, eu vou colocar aqui, ó, interno. E esse cara aqui, o 40, também posso definir como interno. Beleza. Dimensão inteligente.
a gente precisa pegar esses dois pontos aqui, né? Ó, repara que aqui nessa cota eu já tenho 200 milímetros cravado e ali tinha dado 199,45, né? Então não é o mesmo valor. Se fosse o mesmo valor, eu puxava direto aqui de cima para baixo. Vamos ver aqui, ó, como que tá. Ó, aqui eu já tenho 280. É 5 milímetros a mais do que esse 275 aqui. Dimensão inteligente. Agora eu quero cotar esse rasgo aqui que eu tenho, ó. Primeira coisa, eu quero saber a profundidade dele, né? Quanto ele... Profundidade é em relação à tangente. Largura aqui do corte. A gente consegue também puxar aqui, ó, definir a profundidade do corte. Ó, outras informações que a gente pode definir. Aqui já seria o suficiente para modelar a peça, mas como nós temos esses ângulos, seria interessante ter a leitura aí do valor, né? Então eu vou puxar aqui, ó, 135. Aqui é 130. Aqui vale levantar um detalhe. Repara que as linhas da cota, elas estão passando em cima da outra, né? E não pode acontecer isso. Lá em desenho técnico a gente aprende que tem que ter um corte, né? Então, como que a gente faz isso? Ó? Eu vou selecionar essa cota aqui. Aqui em linha de chamada eu coloco, ó, quebra de linha. Olha o que acontece. Ele quebrou exatamente onde passa uma outra cota. Dessa forma ele respeita o espaço aí do próximo. Então você pode fazer isso todas as vezes que uma cota passar em cima da outra. Então beleza, ó. Aqui nesse lado já está ok. Já está bem ok. Eu tenho a espessura aqui na base, em cima. Eu tenho aqui a leitura desse rasgo. E agora essa lateral esquerda aqui, ela está basicamente mostrando para mim com detalhes essa parte interna. E dessa forma eu posso cotar ela. Se fosse para mim puxar as cotas aqui dessas linhas tracejadas, repara que ia poluir muito o desenho, né? Já tem bastante informação nele. Então as vistas, ela tem como objetivo distribuir as cotas do seu desenho. Não é somente visualização de vista. É uma forma que você tem para distribuir as informações e deixar o desenho mais clean. Puxar aqui o diâmetro. Ó, clico na meia lua, já posiciona. Pegar aqui esse cara também. A altura, né? O quanto que esse cara aqui vai para dentro, ó. E vamos pegar aqui também, ó. Ó, repara como que ficou uma em cima da outra, seta. Eu vou selecionar o 35 e vim aqui em quebrar. Quebrar não. Trocar para o interno. O 10 vou deixar assim mesmo, só com a seta ali. Embaixo é a mesma coisa que na parte de cima, né? Só que para a gente definir isso, deixar claro para a pessoa que vai ler, ou eu coto esse cara aqui também, ó, mostrando que é 10 milímetros, ou eu posso pegar aqui, ó, uma linha de centro, selecionar essa linha, seleciono essa, e eu marco uma linha de simetria aqui. Com isso eu consigo demonstrar que esse cara aqui de cima é igual ao de baixo, então eu posso seguir as mesmas medidas e orientações. Então isso vai muito da pessoa que está trabalhando contigo, cara. Mas vamos cotar aqui também. Só para garantir, porque você não tinha aquela cota no desenho, então por isso que eu fiz assim. O negócio é doido. Aí beleza, ó. Aqui tá ok. Uma coisa que a gente pode fazer é o seguinte. Repare que nessa vista frontal eu não tenho nenhuma cota da altura total. Apesar que eu posso somar aqui os dois, né? Mas não é todo mundo que faz conta de cabeça. Então às vezes é bom você deixar algum número, por mais que esteja já bem simplificado o seu desenho, você deixar uma cota ali para realmente ter clareza com relação a essa informação. Por exemplo, pegar aqui essa linha com relação a essa, puxar uma cota para lateral, 100 milímetros. Assim, ó, eu já olho, ó, tem 100 milímetros de altura, aqui é 40, eu entendi. Entendeu? Fica mais legal aí para quem está lendo.
Que a gente que modela, você já meio que sabe de cabeça, né? Cada detalhe da peça. Então, quando você está modelando, detalhando, você precisa pensar que quem vai ler não sabe nem ler de verdade, sabe? É uma pessoa realmente leiga. Você tem que levar para esse extremo para que não haja problemas aí na interpretação. Ó, tranquilo. Sobrou somente a vista aqui superior. Vamos lá, dimensão inteligente. Primeira coisa que eu vou cotar aqui é a distância entre esses dois furos. Puxa uma cota para cima, 400 milímetros. Eu tenho um oblongo aqui, né? Então, dimensão inteligente. Esse cara com relação a esse, pegando de centro a centro, eu vou ter aqui 95 milímetros. Dependendo, você poderia cotar os extremos, a tangente. Você pega a dimensão inteligente, pega aqui, ó, aperta Shift nessa tangente, aperta Shift nesse, puxa para cima. Dessa forma você consegue cotar a tangente do oblongo. Ou da ranhura, depende aí como que se chama. Só que repara que esses dois furos têm linha de centro, né? Aqui não. Então eu vou pegar aqui, ó, marcar centro. Clico nesse cara, ele marca o centro do oblongo pra gente. Eu posso pegar aqui, ó, linha de centro, clicar nessas duas linhas, ele aumenta aqui essa linha centralizada pra gente. Dimensão inteligente, vamos lá. Eu tenho esse raio aqui, né, interno. Repara que o raio, ele vai lá pra cima, tá vendo? Porque ele tá puxando o centro do raio. Só que eu quero que a cota fique só aqui, então eu clico nela, eu venho aqui, ó, linha de chamada, e eu vou trocar a opção para esse cara, ó. Somente a seta com o valor ali do raio. Fechou. Dimensão inteligente. Esse centro com relação a esse, eu puxo aqui para a lateral e eu vou ter 85 milímetros. Agora eu quero saber esse centro com relação a esse, puxo aqui, ó, 200 milímetros. É meio óbvio, né? Porque a cota total é 400, só que é interessante você dar essa informação aí também. Vamos puxar aqui, ó, esse diâmetro 100. Eu tenho esse raio aqui, que é um raio de 75. Do outro lado é a mesma coisa. Caso aí você queira realmente demonstrar que um lado é igual ao outro, você pode vir aqui, ó, esboço, pegar uma linha de centro e realmente esboçar uma linha de centro bem aqui no centro dele, ó. Agora marquei ali uma linha de centro, o outro lado é igual. Beleza, vou marcar aqui esse raio. Só que eu vou fazer a mesma coisa com o de cima, né? Como eu já formatei o de cima, eu posso vir aqui, ó, em anotação, pegar um pincel, clicar aqui nesse raio e clicar no outro. Dessa forma ele teoricamente copiaria as propriedades, só que ele não copiou o posicionamento da seta. Ele não vai. Então, seleciona a cota, vem aqui e troca a setinha. Beleza. Vamos cotar esse furo aqui. Eu tenho... Apesar que esse furo já está cotado bem ali, né? Só que eu não vejo problema não em puxar de novo aqui. Ó, esse oblongo, ele também está aqui para mim, ó, no corte. Eu posso cotar ele. Mas vamos cotar aqui também. Vou colocar ali o raio de 15. Essa parte do detalhamento, cara, você tem que dar até uma desacelerada. Eu, particularmente, quando finalizo um desenho, finalizo o projeto, eu não começo a detalhar no mesmo dia, porque é interessante você deixar um dia, faz no outro dia para fazer isso, vai com calma para a empresa, com a cabeça mais vazia. Se
Se você brigou com a mulher, teve alguma treta, tá com a cabeça cheia, quando você sentar para detalhar, pode ser que você esteja com o saco cheio. Então é interessante você se descobrir nesse processo e criar uma metodologia, criar aí um ritual, um processo para fazer bem o detalhamento e as coisas funcionarem. Uma outra coisa que funciona muito bem para mim é, por exemplo, a gente já puxou aqui, eu acho que todas as cotas, né? Eu não vejo nenhuma pra gente puxar agora não. Uma coisa que eu faço é imprimir o desenho. Eu pego o desenho, imprimo na impressora. Quando eu pego na mão, no papel, magicamente eu consigo ter um outro olhar e eu pego bastante erro, eu pego bastante incoerência. Eu vejo algumas coisas ali no papel mesmo, faço um rabisco e atualizo no SolidWorks. E é algo que funciona bem para mim. Sugiro que, caso você tenha dificuldade, deixa passar bastante coisa, você imprimir, cara, é bom. E é até interessante você mostrar para alguém que trabalha contigo, porque às vezes algo que acontece com a gente quando a gente está modelando, fazendo projeto, é seus olhos, eles viciam. Isso acontece muito com texto. Se você vai escrever um texto, por exemplo, você fica relendo para achar erro, chega uma hora que você não pega mais erro. Pode ter palavra trocada ali que você não percebe mais, porque seus olhos viciaram. Geralmente aí quando vai lançar um livro, não é o escritor que revisa o texto, tem uma pessoa separada que ela nunca olhou aquilo ali, ela vai ler para achar. E essa pessoa ela consegue achar esses erros, porque ela não está com o olho viciado ali naquela folha, né? Naquele conteúdo. Bom, aqui eu tenho a legenda, apesar que a gente pode mexer um pouco aqui na escala do desenho, né? Eu acho que a escala das vistas está ok, mas eu vou aumentar um pouco a vista isométrica, tá? 1:5. Colocar aqui 1:4 também, deixar igual. Deixar aqui um espaçamento. Uma coisa que eu sempre penso também é o seguinte, eu costumo deixar, isso quando possível, né? Espaços abertos aqui na minha folha, ó. Isso aqui são espaços que eu uso para fazer rascunho. Às vezes lá na fábrica você está com o desenho na mão, você pode usar o próprio desenho para fazer rascunho e escrever em cima. Porque eu já modelo pensando em zonas que eu vou poder utilizar no dia a dia ali na correria mesmo, para que não tenha que rabiscar em cima do meu desenho. Então, olha como que a estratégia, o planejamento, até mesmo a malícia assim, pode te ajudar a resolver problemas que você nem imagina que vai ter. Aí, a legenda aqui, vou dar uma mexida nela, ó. Vou colocar, não sei que peça é essa, matriz XPT, inventar, aula de SolidWorks, beleza, referência, pode ser qualquer coisa, cliente e tal. Ó, a escala aqui tá 1:5, eu vou colocar a escala real que a gente usou aqui, que foi 1:4. Material, vou deixar aqui, ó, como se fosse aço inox. Na aula que eu falo para vocês sobre como criar template, eu vou deixar na descrição, tá? Eu explico mais sobre a questão da legenda. É bem genérico. É interessante você ter uma legenda aí do jeito que você consegue alterar as informações de acordo com cada projeto, com cada cliente. Isso aí acaba sendo interessante para você. Então, meu querido, ó, finalizado aqui, ó, mais uma aula de detalhamento. É um processo bem importante. Então, se você gostou, se você curtiu, aprendeu coisa nova, deixa um like aí, comenta alguma coisa no vídeo para que eu possa ter um feedback seu, entender aí se você está conseguindo ou não, tiver dúvida, sugestões, qualquer coisa, cara. É sempre muito bom te ouvir, saber como que vocês aí estão experimentando esse conteúdo. E caso você queira realmente levar o SolidWorks a sério, dar um passo além, se especializar e investir no seu futuro, eu tenho um curso, cara. Curso Projetista SolidWorks, é o curso completo de Solid para iniciante que quer chegar ao avançado. Na descrição do vídeo você encontra aí todas as informações referentes ao curso, tem uma página lá. Caso queira tirar dúvidas comigo, entender melhor como que funciona, você facilmente encontra meu e-mail, Instagram
e também os grupos no WhatsApp. Eu tô lá nos grupos, você pode estar me chamando aí pra conversar. Fechou, meu amigo? Tamo junto, vamos pra cima e até a próxima.